Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 19, a partir do verso 21. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente ao perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande deusa e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Vamos orar? Deus eterno, mais uma vez, queremos te agradecer pela oportunidade de estar na tua casa para te prestar culto, cantar louvores ao teu nome, ter o privilégio de meditar na tua santa palavra. Ajuda-nos a entender aquilo que acabamos de ler e não somente pedimos a ti o entendimento, mas suplicamos que o Senhor nos ajude a colocar em prática os princípios espirituais que aprendemos na tua santa palavra, que não sejam
conceitos meramente teóricos para serem guardados na nossa estante doutrinária, no compartimento da nossa mente reservado para a religião, mas ajuda-nos para que sejamos operosos, praticantes, como a Tua palavra mesmo nos desafia. E nos abençoa durante esse dia, que é o dia do Senhor, e queremos guardá-lo de forma correta, de tal forma que o Teu nome seja glorificado através das nossas escolhas, do uso do nosso tempo, daquilo que o Senhor mesmo dispôs para que façamos nesse dia separado para o nosso crescimento espiritual, para o bem das nossas almas. Perdoa também, Senhor, os nossos pecados e nos purifica de tudo aquilo que não é do Teu agrado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos estudando a terceira viagem missionária. E a terceira viagem missionária é a mais importante das três, como nós já tivemos a oportunidade de confirmar isso. E ela se resume praticamente aos 2 anos e alguns meses que Paulo se concentra na cidade de Éfeso, fazendo um trabalho tão importante que nós não somos capazes de estimar. E no nesse capítulo nós temos a informação de que da Ásia, de Éfeso, toda a província romana da Ásia, uma das províncias mais importantes do império, foi evangelizada. E você tem as 7 igrejas lá do Apocalipse, justamente nessa região, e mais 2 outras igrejas que foram plantadas durante esse período que Paulo esteve na cidade. E aqui, nesse final do capítulo 19, nós observamos 2 fatos. O apóstolo Paulo planejando alguma coisa no seu íntimo, certamente por inspiração do próprio Espírito Santo. E vemos também a razão pela qual ele foi obrigado a deixar aquela cidade, possivelmente antes do tempo que ele havia planejado. E eu queria ver as 2 lições relacionadas com esses 2 fatos. A primeira delas é que planejamento faz parte da vida cristã. Não é alguma coisa incompatível com a soberania de Deus. Deus nos permite planejar e até nos desafia para que tenhamos planejamento na nossa vida espiritual, estabelecemos alvos, possamos pensar em novas alturas, como a gente tem colocado na chamada para reunião de oração, 2019, voos mais altos. E era isso que Paulo estava pensando aqui nesse momento da sua carreira, já como apóstolo experiente, plantador de igrejas e já com um currículo invejável de realizações do ponto de vista espiritual. Mas a sua mente estava ainda ativa e o seu desejo não era 2019, mas naquele ano ele queria voar mais alto. Mas preste atenção, nós devemos planejar, é isso que Deus espera de nós, mas a gente tem que ter a percepção de que, por mais que os nossos planos sejam maravilhosos, Deus é soberano para fazer as correções que Ele assim achar por bem para o cumprimento do planejamento que porventura nós possamos conceber da forma mais espiritual que nós possamos imaginar. Todo crente deve fazer planos, mas tenha consciência de que Deus é soberano para decidir sobre eles. É o que você tem aí no verso 21 e no verso 22. Lucas aqui nos oferece, no registro de Atos, a informação sobre algumas resoluções tomadas pelo apóstolo naquele momento que ele estava vivendo
dos mais venturosos dias da sua carreira missionária. Eram dias pacíficos. Ele estava muito bem estabelecido em Éfeso. E preste atenção nisso, como nós já vimos nos fatos anteriores, havia não apenas paz para aquela equipe missionária, mas as informações que nós já tivemos a oportunidade de ver no início do capítulo 19 de Atos, naquele empreendimento missionário, Deus se dignou a autenticar de forma extraordinária o trabalho dos missionários ali naquela cidade. Então, você tem um ambiente pacífico e você tem notáveis autenticações da graça de Deus derramando do seu Espírito num grau incomum sobre a igreja estabelecida ali. Talvez a gente possa dizer, fruto disso, nós temos as várias igrejas sendo plantadas durante aquele período que o apóstolo Paulo passou ali com a sua equipe. E diante dessas circunstâncias tão abençoadoras, alguém poderia presumir que as 3 deliberações que você tem no verso 21 e verso 22, elas vão ser cumpridas automaticamente. É o apóstolo Paulo que está envolvido nesse planejamento, cercado por um ambiente de paz, experimentando dias venturosos de graça abundante, mas não é isso que vai acontecer. Aplica-se aqui Provérbios 16:1, que você deve gravar na sua mente. O coração do homem pode fazer planos, e a gente pode dizer assim, olha, o homem mais santo da terra pode planejar, até deve. Mas o escritor sagrado diz, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É Ele quem decide, em última análise, a respeito daquilo que será feito, quando será feito e de como será feito. Então preste atenção nisso. No seu planejamento, Deus vai julgar o mérito, vai julgar também a forma e vai julgar o tempo, para que as coisas aconteçam segundo a sua soberana vontade. E deve ser destacado, irmãos, veja o verso 22. O apóstolo Paulo tomou aquelas resoluções depois de cogitações profundas no seu íntimo. Não foram resoluções que ele tomou em função de alguma pressão das circunstâncias. Isso é muito importante, não é? Porque existem coisas que as circunstâncias nos obrigam a fazer, a resolver. Não é o caso aqui. O apóstolo Paulo estava livre, não é, para fazer o que quisesse. E no seu íntimo ele tomou essas resoluções. As coisas compulsórias, elas podem ser classificadas dentre aquelas coisas que nós não escolhemos. Mas aqui o apóstolo Paulo estava perfeitamente sem imposições das circunstâncias para que tomasse essas resoluções. A segunda coisa, lembrando de Romanos 1, verso 14 e 15, talvez isso martelasse na mente do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, eu sou devedor também aos cidadãos de Roma, porque eu tenho um compromisso de anunciar o evangelho também nessa cidade, nessa metrópole. E por último, a sua consciência dizia que ele tinha um compromisso com as necessidades daqueles que estavam passando por situações difíceis lá na Judéia. Irmãos carentes que iriam receber um auxílio. Nós vamos ver aqui o porquê. A primeira resolução é que Paulo decide visitar Jerusalém. E ele combina 2 razões
para a sua decisão de ir a Jerusalém. Ele quer participar da Páscoa, aliás, do Pentecoste. O capítulo 20, verso 16, o capítulo seguinte, nos mostra isso. Ele deseja, portanto, chegar na cidade para observar aquela importante festa do calendário judaico. Não era mais importante. A segunda razão é que uma coleta ia ser levantada entre as igrejas gentílicas para que os crentes lá de Jerusalém e arredores pudessem ser ajudados naquela diaconia espontânea das igrejas gentílicas que iriam agora prestar assistência com os seus bens para os irmãos que estavam passando necessidade lá na Judéia. E preste atenção nisso, não são igrejas ricas que vão fazer essa oferta. Pelo contrário, vão ser igrejas carentes também. Mas o apóstolo Paulo vai dizer lá, nas suas cartas, agradecendo a generosidade dos irmãos, que mesmo na sua pobreza se dispuseram a contribuir com aqueles que estavam passando por necessidades materiais. E é um esforço e uma confirmação do amor cristão que tem a ver com a nossa confissão evangélica, não é? Então Paulo deseja acompanhar aquela equipe que iria levar os donativos recolhidos das diversas igrejas gentílicas para cumprir esse propósito em Jerusalém. A segunda deliberação que Paulo toma é agendar uma visita para as igrejas já estabelecidas na Macedônia e na Acaia. Ele vai visitar 5 igrejas. Na Macedônia, nós temos Filipos, Tessalônica e Bereia, igrejas fundadas por ele. E na Acaia ele vai visitar Corinto e Atenas. Nós temos irmãos nessas cidades por onde ele passou. E a passagem por tais províncias vai confirmar que o apóstolo Paulo tem um interesse não apenas de rever esses irmãos e trocar experiências espirituais com eles, confirmar a fé que eles abraçaram, mas o objetivo primário de Paulo é fazer a coleta que eu já mencionei, conforme você tem em 1 Coríntios, capítulo 16, do verso 1 até o verso 8, você tem essa informação. Ele passou por essa região justamente para recolher os donativos. E por uma questão de prudência, ele é o principal responsável pelo levantamento de fundos. Ele manda como precursores dessa coleta, 2 emissários da sua confiança, que são, o texto diz, Timóteo e Erasto, para que eles possam fazer um recolhimento antecipado. E lá em Corinto, na carta aos Coríntios, ele diz, olha, esses emissários foram antes para recolher esses donativos, para que quando eu estivesse presente não se fizessem coletas. Essa é a observação que você tem lá na primeira carta aos Coríntios. Mas tem um detalhe interessante. Se você for para o final da sua Bíblia e olhar o mapa das viagens missionárias do apóstolo Paulo, você vai ver que na terceira viagem, quando ele está em Éfeso, ele decide ir para Jerusalém. Imagine que você está no viaduto do Coqueiro, e Jerusalém na direção de Belém. E as igrejas da Macedônia e da Acaia estão na direção de Bragança, na direção oposta. Você pode confirmar isso no mapa. Então, nós observamos que a sua decisão de passar a festa
dos tabernáculos em Jerusalém é algo que está dentro da sua intenção, mas ele vai na direção oposta, porque ele precisa cumprir também essa outra obrigação que pesa sobre os seus ombros, do recolhimento de fundos para ajudar aqueles que estão passando por necessidades. Todo esforço vale a pena se os propósitos são santos. Na nossa carreira nós devemos aplicar esse tipo de princípio. E por último, Paulo sonha evangelizar a capital do império. Roma é o que você tem aí no verso de número 21, no final do verso. Não é sem razão que agora o coração do apóstolo Paulo está concentrado, palpitando, para que ele pregue o evangelho também na principal cidade, na maior metrópole do império. E isso nos dá uma luz acerca da estratégia missionária adotada pelo apóstolo Paulo. A primeira viagem, ela acontece tendo como base Antioquia. E ele começa a evangelizar os vários centros, as cidades mais importantes daquelas províncias. E ao cumprir todo esse programa, é óbvio que ele esteja alimentando na sua mente, no seu coração, o propósito de compartilhar o evangelho também com a capital do império, que é Roma. Você pode observar então que a estratégia missionária do apóstolo Paulo é uma estratégia crescente, que vai de centros menores para os centros mais populosos, mais importantes, mais significativos do mundo daquela época. E você vai ver, ao estudar a carta aos Romanos, quando ele escreve para os Romanos, você tem informação de que ele não é o fundador da igreja de Roma. E ele escreve para os romanos simplesmente para dizer: olha, esse é o evangelho que eu prego. E o meu objetivo de apresentar para vocês a essência do evangelho que eu prego é para que vocês me enviem para a Espanha. Então preste atenção: Antioquia, as principais cidades das diversas províncias, os centros mais importantes, que eram capitais dessas províncias, a própria capital do império, e depois, fora do império, você tem o apóstolo Paulo desejando ir para a Espanha. Daqui por diante, no livro de Atos, você vai ver que Lucas, ele se concentra exclusivamente em registrar o cumprimento dessa terceira resolução do apóstolo Paulo, de como ele vai chegar na capital do império. Sabe-se, você já sabe o final do livro, nós somos informados por Lucas que Paulo de fato vai chegar em Roma, mas não vai chegar do jeito que ele talvez tenha imaginado. É bem verdade que ele foi avisado com todas as letras que ele não ia chegar lá de acordo com o seu planejamento, de uma forma pacífica. As dificuldades vão surgir e Paulo vai chegar a Roma, mas vai chegar preso. Mas só tem um porém: isso não vai fazer a menor diferença para o apóstolo. Ele vai chegar ainda que preso, mas lá daquela prisão domiciliar, que é a sua primeira prisão, ele vai pregar o evangelho com todo vigor, até para aqueles
que o estavam acompanhando na prisão, para a guarda pretoriana, como ele diz lá em Filipos. E lá dessa prisão ele vai escrever as suas famosas cartas da prisão, 4 que você tem no Novo Testamento. Portanto, ele não chega como ele talvez tenha imaginado. Ele é avisado, conforme você vai ver no capítulo 21, de que cadeias esperam por ele lá. Mas ele vai cumprir o propósito que Deus tem estabelecido de pregar o Evangelho, ainda que naquelas circunstâncias indesejáveis, negativas. Todo crente deve procurar estabelecer alvos, planos, metas para a sua vida espiritual. E não deve abrir mão delas, apenas submeter à vontade de Deus, para que ele possa dizer, não, isso aqui vai ser feito, ou isso aqui não vai ser feito. Ou Deus pode dizer assim, olha, isso aqui vai ser feito, mas vai ser feito desse jeito, e não do jeito que você imaginou. Talvez Deus diga o seguinte, olha, isso aqui vai ser feito do jeito que você imaginou, mas não vai ser feito no tempo que você pretende que seja realizado. Vai ser no meu tempo. E Deus pode mudar. Pode dizer, olha, isso aqui não vai ser feito outra coisa, da forma como você jamais imaginou, e num tempo que você nem previu, não teve condições de antecipar. Porque Deus é soberano em lidar com todo o nosso planejamento, por mais santo que ele tenha sido concebido nos momentos mais venturosos da nossa comunhão com Deus. Planos são planos, devemos tê-los, mas devemos submetê-los à soberania de Deus. Se até com o apóstolo Paulo funcionava assim, não quero ofender vocês, né? Mas da minha parte eu posso dizer, muito mais comigo, né? Muito mais comigo. A segunda lição está aí do verso 23 até o verso 40. Irmãos, às vezes nós interpretamos, né, o sofrimento que a igreja passa pelo mundo como se fosse alguma coisa incompatível com o Evangelho. E não é. Não existe a possibilidade de você ter o êxito da causa cristã, seja lá em que circunstância for, onde nós não tenhamos uma dura oposição se levantando contra a comunidade de Jesus. Irmãos, o êxito da causa cristã, ela sempre suscita dura oposição. Nós deveríamos interpretar isso não como algo excepcional, extraordinário, incomum. Essa é a regra geral na história do mundo. Nunca os piedosos tiveram uma sorte diferente no meio de uma sociedade incrédula, de um mundo ímpio, de homens que não querem saber de Deus. E principalmente quando a igreja ela tem algum êxito, e preste atenção nisso, seja lá em qualquer grau ou extensão que você possa imaginar. Sempre nós teremos adversários se levantando com o propósito, se possível, de barrar o avanço da causa cristã no mundo. Mas tem uma outra regra. Todas as vezes que a igreja é impiamente perseguida e deliberadamente
recebe oposição dos inimigos da fé, preste atenção nisso. E desafio você a encontrar um exemplo da história quando a perseguição que veio sobre a igreja, nós tivemos o evangelho sendo freado, a igreja diminuindo. Não existe isso. Pelo contrário, é quando a igreja casa com o mundo é que ela fecha as portas. Aconteceu na Europa. E é a regra hoje daquilo que está acontecendo nos Estados Unidos. Bora meter a faca na nossa própria carne. A nossa igreja presbiteriana dos Estados Unidos, ela perde por ano, perde cerca de 2.000 membros. Você já imaginou? A igreja perde por ano cerca de 2.000 membros. A igreja está secando. Qual a explicação? A igreja está casada com o mundo. É o casamento da igreja com o mundo que acaba com a igreja. E muitas vezes nós imaginamos que nós precisamos ser iguais ao mundo para tentar ganhar o mundo. Essa é a cantiga do diabo. Eu já vi esse filme na minha juventude, né? Nós fazíamos parte de um grupo de universitários com o objetivo de evangelizar aqueles que agora estavam no topo do saber, né? Então nós precisamos ganhar os nossos colegas da universidade. Eu não entrei nessa, só estou contando a história. Alguns entraram e disseram, mas nós precisamos ver os filmes imundos que eles veem, participar dos bailes que eles participam, tomar um pouco dos goles que eles tomam, e usava até aquele texto que Paulo, lá de Filipenses, eu me fiz judeu para com judeus, eu me fiz igual a todos com o fim de ganhar o maior número possível. Uma interpretação completamente fora de ordem, não é? E sabe o que foi que aconteceu? Esses que tentaram imitar os mundanos para ganhar os mundanos para o evangelho, isso não é pergunta de Enem, é de alfabetização. O que foi que aconteceu? O mundo ganhou eles. O mundo engoliu eles. Quase todos hoje estão fora da igreja. Irmãos, imitar o mundo não dá certo. Não dá certo. A vocação essencial da igreja é para andar na contramão do mundo. E você já viu alguém nadando contra a correnteza de forma confortável? Onde você já viu? O cara está nadando contra um tsunami, assobiando. Você já viu isso? Que filme você viu? Só se for do Spielberg, né? Alguém remando contra a correnteza, cantarolando. Não existe isso. Quando a gente vive uma situação de oposição, de resistência, de hostilidade, irmãos, nós gememos, suamos. E a igreja sempre vai experimentar isso quando vier sobre ela algum sopro espiritual e ela experimente algum êxito no grau que você possa imaginar, variadamente. A vitória do evangelho, portanto, em qualquer dimensão ou grau, sempre vai provocar, preste atenção, uma reação oposta. Mas é uma reação também desproporcional e violenta
para tentar prejudicar, se possível, o avanço da obra da salvação e fechar a igreja. O caso de Éfeso, que você tem aí no capítulo 19, a partir do verso 23, é uma das mais vigorosas ilustrações que nós temos nas Escrituras, que frequentemente se vê no trabalho missionário, no trabalho evangelístico da igreja. E Paulo faz uma descrição dramática dessa experiência que ele teve em Éfeso. Talvez você lendo Atos, muito possivelmente, você não faça o link. Mas abra lá 1 Coríntios 15, 32. E eu vou logo dizer para você ajudar. Puxe uma referência, não tem na sua nota de rodapé no capítulo 19, mas coloque essa nota de rodapé aí. Todas as vezes que você lê esse episódio de Éfeso, você tem que ser remetido para 1 Coríntios 15, 32. Porque aí você tem a descrição daquilo que verdadeiramente aconteceu naquela ocorrência. A interpretação espiritual de Paulo sobre todo aquele episódio de perseguição, de oposição que ele experimentou em Éfeso. Viu bem? O que é que ele diz? Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, aí ele cita aqui um provérbio popular. Então, deixa a vida me levar, na linguagem do Zeca Pagodinho. É o dito daquela época, né? É uma versão contemporânea daquilo que o pessoal dizia lá naquela época: comamos e bebamos que amanhã morreremos. É o que você tem. Agora, a vida deve ser assim, inconsequente, se não existe conflito espiritual envolvido. Mas se nós lutamos com feras, ou seja, existem aqueles embates nas regiões celestes, como nós lemos em Efésios, então a vida não pode ser assim: comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? Só se você for insensato de levar a vida de qualquer jeito, sem considerar que existem lutas espirituais nas regiões celestes. Essa é a síntese que Paulo nos oferece daquilo que aconteceu em Éfeso. Então, irmãos, o texto de Atos nos ajuda a entender um pouco da natureza desses conflitos que acontecem na vida da igreja de todos os tempos. Aconteceu inclusive na vida da igreja antes da vinda do Salvador. Os santos do Antigo Testamento experimentaram a mesma coisa. Se você quer uma ilustração disso, pegue o livro de Daniel. Veja o que aqueles nossos irmãos crentes, jovens, tiveram que passar lá na corte de Nabucodonosor. E depois com Belsazar, com Dario. E você vai ver que a igreja, ela sempre vai experimentar conflitos, e conflitos indescritíveis, por causa das forças espirituais que militam contra a igreja. Agora, a primeira coisa que a gente aprende, veja o verso 23 ao verso 27. A gente precisa entender que esses conflitos espirituais não vão aparecer diante de nós no nosso dia a dia com um diabo vestido de vermelho, com chifres, uma cauda de ponta,
com tridente na mão. Primeira coisa que o texto nos ensina, que a oposição maligna, regra geral, muitas vezes, ela vai se apresentar disfarçada. É o que você tem no verso 23 a 27. O triunfo da graça, tanto na cidade de Éfeso, quanto na província da Ásia, certamente incomodou os principados e potestades. Não é sem razão que anos mais tarde, olha que coisa, olha que observação importante, interessante. Já preso em Roma, na sua primeira prisão, Paulo vai escrever as cartas chamadas da prisão, uma delas é a carta que escreveu à igreja de Éfeso. Ele diz aquilo que está no capítulo 6, verso 12. Veja lá, Efésios 6, 12. Escrevendo para os Efésios, ele nos mostra novamente a natureza dos conflitos envolvendo a vida da igreja. Ele diz, olha, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele está escrevendo para os Efésios na linguagem que aqueles irmãos compreendiam muito bem, porque passaram por esse tipo de coisa. Conforme você tem em Atos 19. Em última análise, havia um confronto de poder. Não era simplesmente uma disputa de interesses ou de precisão doutrinária ou uma disputa de religiões. Era um confronto de poder entre a autoridade soberana de Jesus de um lado e de outro lado, nada menos do que a má influência de Diana, que era a divindade opressora que dominava não apenas aquela cidade, como muitos cidadãos da província da Ásia. E preste atenção nisso. A opressão que os ídolos, que na verdade, em última análise, são agentes espirituais do mal, que os ídolos impõem sobre os seus seguidores, é algo que muitas vezes não é perceptível, não é autoevidente para aqueles que estão debaixo dessa opressão. Ontem eu estava num aniversário de família e era de criança. Eu fui para o pátio. As crianças estavam lá brincando. E conversando com uma conhecida de família, eu disse, olha, eu não vou perder meu tempo agora conversando sobre trivialidades. Eu vou pregar o evangelho para essa senhora. E encalquei, né? Um detalhe muito interessante. Ela fez questão de dizer para mim que ela era devota, não é? Do romanismo, e ela sabia que eu era pastor, e dizendo o seguinte, mas tem havido muitos escândalos dentro da igreja, tanto da igreja católica quanto da igreja evangélica. Aí eu peguei e disse, olha, o problema da igreja romana não são esses escândalos. O problema da igreja romana são os erros. Ela é professora de história.
são os erros que se introduziram na doutrina da igreja por conveniência da própria instituição, para não perder as massas. Aí eu disse para ela, falando algumas coisas, aí falei das duas coisas necessárias para que alguém se converta: a compreensão de ter um coração corrompido. Eu disse, você tem um coração bom, não é? Ela disse, é, você tem um coração bom, você é do bem, é. E disse, olha, e você tem a ideia de que o seu saldo, se for fazer a contabilidade dos seus pecados com as suas boas obras, é um saldo positivo, não é? Ela disse, é. Aí eu disse, olha, eu lamento lhe dizer, você está enganada nos dois itens. Olha que coisa interessante. A verdade de que nós nascemos com o coração corrompido e a verdade de que o nosso saldo é astronomicamente negativo não é uma coisa evidente para aqueles que estão debaixo da opressão dessas divindades, né, da idolatria, que as engana a respeito da sua própria natureza e a respeito das suas boas obras. É muito interessante isso. Aqueles que serviam Diana, a deusa dos Efésios, não tinham a compreensão, não era autoevidente para eles, que eles estavam debaixo de um sistema religioso que não tinha compatibilidade com a verdade revelada pelo único Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas. A razão apresentada por Demétrio para gerar o tumulto, não sei se você prestou atenção no texto, não é de natureza espiritual. Ele não procura desmentir a denúncia paulina acerca da nulidade da idolatria. O seu interesse não é espiritual. E olha que coisa interessante, as razões apresentadas são rigorosamente de natureza econômica, veja o verso 25, e cultural, veja o verso 27. O templo de Diana, na cidade de Éfeso, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A verdade do Evangelho denunciou aquele falso culto. Mas olha que coisa, essa não foi a questão considerada pelos inimigos do Evangelho, e eles não levantaram esse problema na denúncia que fizeram contra Paulo e os seus companheiros. Assim sendo, para Lucas, ele diz, olha, esse Demétrio que encabeçou toda essa confusão, ele deve ser reconhecido como adversário da fé. Para Lucas, mas preste atenção, para a população, ele se apresenta como um defensor do ganha-pão daqueles artesãos que trabalhavam na produção daqueles souvenirs da divindade padroeira da cidade. E mais ainda, para a população, ele é como um embaixador da cidade, que está procurando proteger o patrimônio estimado pelo mundo daquela época. Obviamente, ninguém deve perder de vista que por trás daquela enorme confusão havia um conflito espiritual de dimensões que nós não somos capazes de precisar. A comitiva apostólica sabia muito bem disso. Primeiro porque eram homens espirituais.
Segundo, porque eram pessoas acostumadas a lidar com esse tipo de ocorrência. E terceiro, porque eram homens que tinham a plena consciência, presta atenção nisso, que não se combate conflitos espirituais com armas carnais. Então, essas três coisas, elas estavam na mente daqueles embaixadores de Cristo. Eles interpretavam as coisas como homens espirituais. Eles já tinham experiência na matéria. E eles sabiam que de nada adiantava usar armas carnais em conflitos espirituais. São armas incompatíveis para se usar no meio de uma guerra dessa natureza. Veja aí do verso 28 até o verso de número 34. É uma outra coisa que nós aprendemos sempre nessas ocorrências, não apenas de Atos, mas da história da igreja. Regra geral, essa reação hostil se mostra irracional e violenta. Os defensores do erro, eles vão tolerar o avanço da verdade até um certo ponto. Mas a partir do momento em que a verdade avançar mais num terreno que eles julgarem de propriedade particular, eles vão reagir. E você não tem, em nenhum momento da história da igreja, uma reação branda, diplomática, cortês, da igreja que se sente ameaçada por ser denunciada do seu erro doutrinário. Primeiramente, Lucas faz questão de descrever, veja o verso 32, que o tumulto é apresentado como uma confusão descontrolada, tão insana que os revoltosos é uma coisa que chama a atenção. E como nós acreditamos na inspiração das Escrituras, ela é precisa naquilo que nos apresenta, aqueles fanáticos gritaram aquele moto por quase 2 horas. É o que diz o verso 34. Você já imaginou uma multidão gritando: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, por 2 horas? Eu não sei nem como imaginar isso. Mas Lucas aqui não está mentindo. Ele está registrando precisamente aquilo que aconteceu. E é algo realmente que extrapola a nossa capacidade de imaginar, não é? Um comentarista observou acertadamente. John Stott disse: olha, a única coisa que os pagãos poderiam fazer contra Paulo naquelas circunstâncias era gritar até ficarem roucos. E é um comentário que parece que se aplica aqui, né? A única coisa que eles podiam fazer era gritar até ficarem roucos. E na sua maior parte, veja o verso 32, a parte B, isso chama atenção também. A maior parte daqueles que estavam nessa experiência frenética nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Uma observação patética. A repetição irracional do grito de guerra tem se tornado proverbial, aqui nesse texto, como ilustração do fanatismo que muitas vezes caracteriza aqueles que estão, por várias razões, mas às vezes até sem razão, para defender as suas posições religiosas que não possuem qualquer fundamento ou relação com a verdade. É como a pessoa que está sendo evangelizada e lá pelas tantas se aborrece
ao ser contraditada pelo Evangelho e responde para você: eu nasci na crença e vou morrer na crença. Como quem dizendo: vamos acabar com a conversa aqui, né? Você não vai mudar a minha opinião acerca das verdades espirituais. Irmãos, frequentemente as paixões descontroladas cegam os homens. Paixões descontroladas cegam as pessoas para agirem de forma absurdamente irracional. E você observa isso. Talvez o maior exemplo de irracionalidade praticado contra a fé protestante, eu fiquei pensando numa ilustração, e das muitas que aparecem na história da igreja, eu peguei essa porque talvez seja a mais emblemática, envolvendo a rainha da Inglaterra, Maria I, que ficou conhecida como Maria a Sanguinária. Em apenas 4 anos, ela teve um reinado curto de 5 anos, mas apenas em 4 anos, ela mandou 300 protestantes para a fogueira, incluindo o maior representante da igreja anglicana daqueles dias, que era o arcebispo Cranmer. E aí você tem aquela célebre história entre Cranmer e Ridley, né? Cranmer dizendo para Ridley: coragem, mestre Ridley, nós estamos sendo queimados, vivos, mas nós iremos acender uma fogueira da verdade na Inglaterra, que ninguém vai ser capaz de apagá-la. E verdadeiramente isso aconteceu. Em apenas 4 anos, 300 protestantes foram colocados na fogueira. Mas olhe a segunda coisa que chama a atenção aí. A oposição arrasta violentamente, sem justa causa, 2 companheiros de Paulo, Gaio e Aristarco. Veja o verso 29. Também o apóstolo é aconselhado a não se apresentar diante da multidão, verso 30 e 31. E Alexandre é impedido de falar em nome dos judeus, que o confundiram como parceiro dos cristãos naquela cruzada missionária. E ele não era do grupo dos apóstolos. Veja o verso 33 e 34. Irmãos, infelizmente, a história da igreja está cheia de exemplos de intolerância religiosa, de supressão das liberdades civis, de condenações através de julgamentos arbitrários e de administração de uma justiça seletiva entre católicos e protestantes. Não foi assim que aconteceu com Martinho Lutero, quando compareceu diante da Dieta de Worms? Diante do tribunal, os seus livros estavam postos. E ele fez aquele seu discurso magistral: eu estou pronto a me retratar se vocês me provarem por algum princípio das Escrituras, ou mesmo da prática da religião cristã, que eu estou laborando em erro. A minha consciência está cativa pela palavra de Deus. E se vocês não podem me contraditar, eu não tenho do que me retratar. E assim, então, Deus me ajude. E Lutero, com essas palavras, selou a sua execução. Porque apesar de não ter nenhuma prova contra ele, ele iria ser sumariamente executado, como foi John Huss. O Wycliffe não foi executado porque tinha sangue azul, era um homem bem nascido na Inglaterra, mas compartilhava das mesmas ideias.
Savonarola foi queimado em Florença. A igreja era implacável em tratar os inimigos do regime. Lutero ia morrer. Só não morreu porque foi sequestrado por um amigo seu e levado para o exílio temporário, até que depois ele voltou para Wittenberg. E os irmãos conhecem o resto da história. Irmãos, você vê essa observação aqui, e ao longo da história da igreja não é diferente. Lamentavelmente nós temos essas ocorrências que nós não temos como justificar, né? São coisas absurdamente inaceitáveis. Terceira coisa, olha o verso 35 ao verso 40. Não raro, nessas situações, o Senhor usa homens ímpios para livrar os seus servos. Veja o verso 35, que todo tumulto é remediado, equacionado, resolvido pela intervenção do escrivão da cidade. E preste atenção, ele não era crente. Ele não tinha nenhum compromisso com os missionários. E certamente ele estava envolvido naquele ganha-pão, através daqueles souvenirs. Olha o que você tem aí. Ele era simplesmente a principal autoridade local, diretamente responsável para prestar contas da ordem pública diante do procônsul da província. Com habilidade e sabedoria, ele dissolve a Assembleia. Verso 40. Possivelmente, e aqui você tem a razão, né? Possivelmente recomendando que os missionários deixassem o lugar. E foi a partir desse tumulto que Paulo resolve deixar Éfeso. Mas o seu discurso é magistral. E ele merece alguns comentários, poucos que sejam, mas é impressionante a habilidade, a capacidade, a clareza que esse homem tem acerca daquilo que está acontecendo e usa a sua autoridade para resolver aquele conflito. Veja aí o verso de número 35 até o verso 37. Primeira coisa que ele diz, para apaziguar aquela confusão, é que o patrimônio cultural e religioso da cidade não estava ameaçado. Como Demétrio e os seus companheiros apresentaram como queixa para promover aquele tumulto contra Paulo e os seus associados. Essa era uma ocorrência muito frequente, né? Nas questões envolvendo fanatismo religioso, acusações completamente infundadas são levantadas. Na verdade, esse é o objetivo de todo o processo fraudulento, que tem o objetivo de incriminar inocentes. O templo está ameaçado. Quem foi que disse que o templo está ameaçado? Que ele vai ser destruído? Que esses missionários vão acabar com o patrimônio cultural da cidade? Onde vocês inventaram isso? Mas tem que arranjar alguma coisa para incriminar os missionários cristãos. O escrivão da cidade, ímpio, percebeu isso. Veja a segunda coisa do verso 38 e 39 do seu discurso. As queixas passíveis de julgamento devem ser encaminhadas às autoridades constituídas. E olhe lá, e não resolvidas no braço, na força. No primeiro verso, no verso 38, você tem quase que uma defesa calorosa daquilo que hoje se denomina de Estado Democrático de Direito. Não é verdade? Olha lá o verso 38.
Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, não vão resolver promovendo tumulto, mas há audiências e procônsules que eles se acusem mutuamente. É quase que uma defesa das prerrogativas legais. E no segundo verso, no verso 39, você tem uma chamada vigorosa para que as instâncias no tratamento dessas questões sejam respeitadas. Olha lá o que ele diz no verso 39. E se vocês têm outra coisa para ser pleiteada, então, e que isso seja apresentado quando a Assembleia da cidade for convocada para esse fim. Irmãos, que coisa interessante. Eu repito, o homem era ímpio, mas ele estava certo na sua segunda colocação. E veja a terceira aí no verso 40. Ele condena de forma exemplar aquilo que a gente poderia denominar de anarquia civil. O poder constituído, e esse é o princípio que Jesus nos ensinou quando disse: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Preste atenção nisso. O poder constituído só deve ser desobedecido quando todas as instâncias sejam percorridas. Você não pode defender desobediência civil sem que você passe por todas as instâncias pleiteando que a sua causa seja atendida, para reverter uma situação que seja, aos seus olhos, do ponto de vista legal, absurda. Antes disso, sabe o que é que se configura? Sedição. E é interessante que essa palavra é o termo que é usado por Lucas aqui ao descrever aquela situação no discurso do próprio procônsul. E o capítulo seguinte vai mostrar que o apóstolo vai deixar a cidade, talvez mais cedo do que havia previsto, mas essa era a vontade de Deus para aquela circunstância na vida do nobre apóstolo cristão. Deixa eu fazer algumas aplicações para nós. Uma primeira pergunta muito difícil. Quem aqui tem planos espirituais para 2019? Planos pessoais? Você está disposto a mudar os seus planos se a vontade de Deus for outra? Ou você só quer se for daquele jeito? Ou você só quer se for aquilo? Ou você só quer se for até junho? Nós devemos submeter a Deus o mérito, a forma e o tempo. Ele é soberano. Aí você não deve se humilhar e dizer assim: então se é assim, então não vamos fazer plano. Está errado. Isso é coisa de adolescente. Não é? Faça seus planos. Mas chegue diante de Deus em oração e diga: olha, Senhor, aqui estão os meus planos. Julgue. Corrija. Se forem santos e da sua vontade, faça com que eles se cumpram da forma como o Senhor deseja e no tempo que o Senhor achar por bem. Essa é a conduta que nós devemos imitar, seguida pelo apóstolo Paulo aqui. Qual é o seu maior projeto na esfera da evangelização esse ano? A do apóstolo Paulo era ir a Roma. Qual é o seu maior projeto? Estabeleceu já?
focou, escolheu. Terceiro, em sua opinião, essa pergunta é difícil. Onde estão os principados e as potestades hoje? Viajando? No Iraque? Onde? Onde estão os principados e as potestades aposentadas? Onde elas estão? Bem perto de nós. O apóstolo Pedro diz que o inimigo das nossas almas é como um leão que ruge ao redor daqueles que professam o nome do Senhor. E esses principados e potestades que dominam esse mundo tenebroso, essas entidades continuam hoje oprimindo os homens, usando como principal vetor, preste atenção nisso, o erro religioso. Essa é a principal especialidade do príncipe das trevas. E por último, você subscreve o discurso do escrivão de Éfeso nos seus termos? É um discurso memorável, registrado por Lucas aqui.